A verdade é que nesses 70 anos houve muitos ataques de diversos lados, dos dois lados, houve muitas disputas, muitas guerras. Hoje, o Estado de Israel é um dos estados mais desenvolvidos do mundo, com criação de tecnologia, com indústria, com agricultura intensiva, e com uma boa qualidade de vida. Já a Palestina é um povo separado, em duas regiões, um povo que sofre com falta de alimento, falta de água e com uma péssima qualidade de vida. E o que levou a isso tudo, a gente vai ter que aprofundar um pouco melhor nas raízes históricas para isso. No século XIX, vai surgir um movimento chamado de sionismo. Um historiador, filósofo, o Theodor Herzl, ele vai desenvolver a ideia de criação de um Estado judaico. A criação de um Estado judaico era a única forma de preservar o povo judeu de toda a perseguição que eles sofriam, sobretudo na Europa, que vai culminar, que vai chegar até ali a Segunda Guerra Mundial e todo o Holocausto e toda a perseguição para os judeus. Então, a partir do século XIX, tu tem uma grande ida de judeus em direção a essa terra da Palestina, principalmente com a queda do Império Turco-Otomano e a posse ali do Império Britânico. O Império Britânico ele vai tomar atitudes que a gente chama de atitudes ambíguas, Porque ao mesmo lado que ele vai fazer a Declaração Balfour, que vai permitir a entrada de judeus no território da Palestina, ele também vai desenvolver ou vai aplicar o Livro Branco, que vai restringir a entrada de judeus na Palestina. Mas a grande verdade é que, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 1/3 da população já era de judeus que fugiam da guerra, fugiam da perseguição em direção à sua Terra Santa. Já os palestinos viam isso como uma forma de dominação europeia, dominação imperialista sobre o seu território. A gente vai ter vários conflitos, principalmente ali, por exemplo, em regiões litorâneas como Java, ali onde hoje é Israel. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, tu vai ter a criação da ONU. E o primeiro problema que a ONU vai ter que resolver é exatamente isso. O que a gente vai fazer com os judeus que estão ali na Palestina, com os judeus que sofreram toda a perseguição com a Segunda Guerra Mundial? Vem então a ideia de criação em 1947, tu tem uma Assembleia Geral da ONU e a ideia de criação de um Estado, Estado de Israel. O Estado de Israel é colocado exatamente ali na Palestina por um interesse exatamente dos judeus, exatamente do povo judaico. O projeto de criação, inclusive na Assembleia Geral da ONU, ela vai ser presidida pelo Oswaldo Aranha, um diplomático brasileiro. E aí então tu tem uma divisão não totalmente igualitária, mas uma divisão de acordo com os povos, Aqueles que teriam mais povos têm mais povo, teriam mais terras. Com isso, a Palestina fica com em torno de 70% dos territórios e os judeus então vão ficar com uma porção um pouco menor dos territórios. Mas isso vai gerar uma insatisfação muito grande com todos os povos árabes ali daquela região. Vamos lembrar que na Palestina, ao redor da Palestina, tu tem Egito, Síria, Líbano, Arábia Saudita, Iraque. São vários países, então, árabes, muçulmanos. Esses países todos eles vão criar a Liga Árabe e já em 1948, com a criação do Estado de Israel, todos esses vão atacar, então, diretamente Israel, visando já eliminar de uma vez por todas esses judeus. Mas não contavam, talvez, que os judeus tinham um exército extremamente preparado, principalmente exército composto de rebeldes da Segunda Guerra Mundial. Vai aparecer muito bem isso no filme Bastardos Inglórios, um filme excelente aí do Tarantino. Perfeito? Então, eles tinham um exército bem preparado, um exército de rebeldes. Eles vão começar a receber dinheiro ao redor do mundo, principalmente de judeus ao redor do mundo, que vai fazer com que esse exército não só seja bem preparado e experiente, mas que tenha um bom armamento. Então, já em 1948, no primeiro conflito, a gente vai ter a esmagadora vitória aí de Israel sobre esses povos árabes. Com isso, tu vai ter o final, praticamente, da Palestina, desde 1948. Os povos palestinos, eles ficam isolados em 2 pontos, que é a faixa de Gaza, conforme aparece aí no mapa, a faixa de Gaza, e a Cisjordânia, já à direita, próximo ali de Jerusalém, próximo do Mar Morto, perfeito? Então eles vão ficar nesses 2 lugares
fora todos os outros palestinos que são levados para outras regiões. São 700 mil refugiados, então, que vão fugir dessa situação de conflito, dessa situação de formação do Estado de Israel. Com isso, cada vez mais judeus vão para essa região de Israel. E esses conflitos eles vão se seguir, a gente vai ter depois na década de 50 também conflitos, até a gente chegar em 1964, data fundamental, anota aqui, 1964. É a criação da OLP, né? Essa OLP que vai ser praticamente o único partido ou a única organização para a fundação da Palestina. Depois vai aparecer ainda a figura do Yasser Arafat, que vai ser fundamental em toda essa história da Palestina. Perfeito? Em 1964, essa OLP ela vai organizar junto com os outros povos árabes que tinham perdido essa primeira guerra, Iraque, Egito, Líbano, Síria, vai organizar então uma coalizão para atacar Israel. Israel, antes mesmo de ser atacada, ela vai fazer aquilo que eles chamam de guerra preventiva, né? Guerra antes da guerra. A ação agora é fundamental da polícia secreta israelense, né? A Mossad, que inclusive tem alguns filmes aí da Netflix que falam sobre a Mossad. Eu indico fortemente um filme chamado Operação Final, que é excelente, mostra toda a força dessa polícia secreta. A polícia secreta ela percebe então essa movimentação dos países árabes em apenas 6 dias, que é a famosa 1967, Guerra dos 6 dias. Em apenas 6 dias tu tem um ataque muito rápido então desses israelenses, um ataque muito rápido principalmente das forças aéreas, né? Eles têm uma tática que eu acho muito interessante, eu sempre falo em sala de aula, é uma tática onde os aviões vão sair bem baixo para não aparecer no radar, todos eles ao mesmo tempo vão subir para aparecer no radar, aí eles vão dizer, olha, estamos sendo atacados, vamos ligar os nossos caças. Quando eles ligam os caças e aquecem o motor, eles vão disparar então aqueles mísseis, né, que usam o calor então como forma de ataque, né? Então eles vão atacar diretamente essas bases aéreas. Acabando as bases aéreas de todos esses países ao redor, então tu tem rapidamente uma vitória de Israel em apenas 6 dias. E essa vitória em apenas 6 dias faz com que Israel cresça muito, porque Israel domina a Península do Sinai, Israel domina as colinas de Golã, Israel vai dominar a Cisjordânia. Então ela vai dominar uma região muito grande, né? Vai expandir bastante seu território, coisa que também é muito falada, né? Muito criticada junto então à ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Vários países, inclusive o Brasil, não aceitam a maioria dessas fronteiras lá da Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias vai se manter, esses territórios eles vão se manter. Em 1973, tu vai ter o grande conflito, a grande guerra de Yom Kippur. A Mossad não percebe ou não consegue avisar a tempo sobre esse ataque iminente desses países árabes. Esses países árabes, eles entram no território de Israel, que tu tem que compreender, dá uma olhadinha no mapa aí, ó. Dá uma olhadinha no mapa que está aqui, você compreender que é um território muito pequeno. Se comparado ao Brasil, então ele é minúsculo, né? De norte a sul tem poucos quilômetros, ou seja, qualquer coisa que entre dentro do território, rapidamente já vai chegar à capital, Jerusalém, ou Tel Aviv também, que é uma cidade muito importante. Perfeito? Então eles vão perceber esse ataque e vão pedir ajuda para os Estados Unidos, porque Israel, ele conta com uma característica, né, quando se fala sobre armas nucleares, que é a imparcialidade. Talvez eu tenha, talvez não, é exatamente isso. E é simples de entender o porquê que Israel toma essa atitude, porque se Israel colocasse como atitude, olha, nós temos armas nucleares, isso dá argumento para os outros países terem armas nucleares. Agora, se eles disserem, não temos armas nucleares, também serve de argumento para que esses outros países possam invadir. Então ele vai ligar para os Estados Unidos, vai pedir ajuda para os Estados Unidos, o primeiro momento que tu tem a ajuda dos Estados Unidos, e ele vai solicitar então esse apoio, né, esse apoio bélico, esse apoio militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão temendo ali uma guerra nuclear, e principalmente contando com o apoio de um país no meio de vários países árabes, né, principalmente ali que eram países que tinham muito apoio da União Soviética. Os Estados Unidos, então, pelo primeiro momento, grande momento, ele vai participar da guerra, então em 1973. Não é por acaso que na década de 70
grande parte dos carros que a gente usa, ou que usavam, nossos pais usavam, nossos tios, nossos avós usavam, começaram a ser movidos a álcool, né? E eu não sei se tu também lembra disso, mas carros esses que tu chegava de manhã e apertava, né, colocava ali para ligar e eles não ligavam de jeito nenhum. Porque eram carros que eram feitos de qualquer forma, né? Eram feitos umas gambiarras, digamos assim, nesses carros. Por que tu tem essa gambiarra, professor? O que isso tem a ver com a guerra do Yom Kippur? Tem tudo a ver. Porque a vitória de Israel com o apoio dos Estados Unidos leva diretamente à formação da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP vai aumentar o preço do barril de petróleo muito alto, né? Fazendo o que a gente chama de primeira grande crise do petróleo, ou a crise do petróleo, né, de 73. Com o preço muito alto do petróleo, vai surgir no Brasil o programa Pró-Álcool, né? Então os carros eles vão começar também a usarem álcool. Então tem essa relação direta que eu acho muito interessante. 1973, então, a gente vai ter a guerra de Yom Kippur e a vitória aí então de Israel, né, com o apoio dos Estados Unidos. Durante toda a década de 70, tu vai ter alguns conflitos que são extremamente complicados. Em 79, a gente vai ter um acordo entre Israel e Egito, onde Israel devolveria a península do Sinai ao Egito e, em contrapartida, o Egito, que é o país de maior população árabe dessa região, aceitaria então a formação de um Estado israelense, o que é uma grande vitória, tendo visto então a importância do Egito, né, apoiar a formação do Estado de Israel. Diversos outros conflitos vão se formar, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, né, onde vai se destacar principalmente as famosas intifadas. Professor, o que são as intifadas? As intifadas são levantes populares, são revoltas populares contra essa dominação israelense nesse território. A gente vai ter duas intifadas entre os anos 80 e os anos 90. Sempre chama atenção que a partir dos anos 90, a gente vai ter a figura do Rabin, né? Que junto com Yasser Arafat vai assinar então o tratado de que um aceitaria a formação de outro. A gente vai ter então Yasser Arafat do lado da Palestina aceitando a formação então de um Estado israelense e o Israel a partir do Rabin aceitando a formação de um Estado árabe. Professor, então tá aí a solução, a partir de 94 a gente já vai ter essa solução. Mais ou menos, porque diversos grupos vão começar a atrapalhar e a degringolar todo esse processo, como por exemplo, formação de grupos de extrema, né, de grupos extremistas judeus que vão fazer vários atentados, inclusive vão matar o Rabin. E também do lado da Palestina, né, principalmente a formação do Hezbollah, que é um grupo formado no final dos anos 80 após um ataque israelense ali naquela região próxima ao Líbano, né, naquela região próxima às colinas de Golã. Então, o Hezbollah, principalmente, e esses grupos extremistas de Israel vão agir juntos para dificultar esse processo, até porque eles não aceitam um e outro. Depois da formação, então depois da morte de Rabin, a gente vai ter movimentos de extrema direita em Israel que vão dificultar muito esse processo de formação de dois estados entre Israel e a Palestina. Em 2001, a gente vai ter a segunda intifada, né? E uma série de ataques terroristas. Em 2001, a gente tem o início da construção do muro, que é chamado de muro de proteção, né? Esse muro que vai praticamente toda a volta de Israel, então ela vai ser protegida a partir desse muro. Os palestinos, por sua vez, eles reclamam que a construção desse muro cada vez mais invade territórios que seriam, né, em teoria seriam da Palestina. Já os israelenses alegam que a construção desse muro é uma forma, sim, de proteção contra esses grandes ataques, né? Esses grandes ataques que vão se repetir em 2007, 2008, 2009, 2012, tu vai ter grandes ataques. Em 2012, 2015 depois, e aí eu te chamo a atenção da intifada das facas, né? Essa intifada das facas que é um levante popular contra a violência do exército israelense. A primeira intifada
de paus e pedras, que era o que a população tinha e poderia usar contra a dominação então desse exército. Já essa intifada, essa última intifada, a intifada das facas, é um levante popular, fazendo com que eles atacassem até mesmo a população em várias cidades ali, Jerusalém, Tel Aviv, com facas, né, onde eles davam facadas e depois saíam correndo. A grande verdade é que hoje a solução ela é muito difícil, tendo em vista que Israel não só constrói um muro e não permite o acesso de muita gente a partir desse muro e age também com muita violência, assim como a Palestina também age, né, a partir dos seus grupos, principalmente, né, os dois grupos, o Hamas, que é o que fica ali na região da Cisjordânia, que é aceita um pouco melhor ainda os israelenses, e o Hezbollah, que não aceita de forma alguma esses israelenses. Esses dois grupos, do lado palestino, agem com muita violência. Já do lado israelense, a gente vai ter muita violência por parte do governo também não aceitando esses palestinos. Ainda, tu tem algumas questões que praticamente não se resolvem, que eu preciso chamar a atenção. Então vamos lá. Questões para resolver então a situação de Israel e Palestina. A primeira questão é o Rio Jordão. A região de Israel e Palestina é uma região extremamente árida, é uma região extremamente seca, onde dificulta inclusive a agricultura, a pecuária, né? A água, tendo água doce, é muito difícil. Então a gente vai ter um único rio perene, aquele rio que realmente sempre vai correr, que é o chamado então Rio Jordão, que é um pequeno rio então que nasce nas colinas de Golã. E a verdade é que Israel não abre mão desse rio, até porque ele desenvolve grande parte de sua agricultura e indústria próximo desses grandes rios. Fora isso, a gente tem os assentamentos israelenses que, segundo os palestinos, estão avançando cada vez mais em direção a essas terras palestinas. Esses acampamentos também israelenses muitas vezes usam de força armada, né? Usam de fuzil. Também dificulta muito a aceitação. Mas o maior problema para resolver essa questão entre Israel e a Palestina é Jerusalém. Jerusalém, ela é uma cidade fundamental para as três maiores religiões monoteístas do mundo: para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo, né? Para o cristianismo ele vai ter uma importância muito grande, pois é ali onde Cristo vai ser enterrado, onde a gente vai ter diversos templos, né, fundamentais. Já ali também onde ele vai ressuscitar, né, Jesus Cristo, enfim. Já para o judaísmo, ali era muito importante, pois era Jerusalém onde ficava o Templo de Salomão. Então eles não abrem mão esse Templo de Salomão, que vai ser destruído pelo Império Romano, né? E vai sobrar apenas um muro, que é o famoso Muro das Lamentações. Então a gente tem para o cristianismo, para o islamismo, para o judaísmo e para o islamismo também seria talvez a segunda cidade mais importante. Tem vários templos ali que são fundamentais, né? Fora que foi ali, segundo então o Corão, onde tu vai ter a subida, né, aos céus do seu principal profeta, o Maomé. Então essa cidade ela é fundamental para essas religiões, e nem Israel nem Palestina aceitam entregar essa região. Israel considera Jerusalém como sua capital. A verdade é que Jerusalém já é separada em dois territórios, né? Tu tem Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental, uma parte muçulmana, uma parte judaica, né? Mesmo Israel aceitando, né, segundo a ONU, Jerusalém é um território internacional, que na prática nunca foi levado dessa forma. O próprio embaixada da maioria dos países não fica em Jerusalém, fica em Tel Aviv, que é a maior cidade da região. O Brasil, e isso eu vou te dar essa última dica, o Brasil, há algumas semanas atrás, sondou, né, trabalhou com a ideia de mudar, né, principalmente a partir da visita do presidente Jair Bolsonaro, mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, né, apoiando então a causa israelense. E a verdade é que esse é um processo muito delicado, porque a partir do momento em que tu muda a embaixada de um país para outro, de uma cidade a outra, tu tá dando mais atenção para um lado desse conflito. E o Brasil faz grandes negócios com os países árabes, sobretudo Arábia Saudita, Egito, Síria, hoje já bem menos, né?
Mas enfim, o Brasil faz grandes negócios com esses países. E ao presidente, Jair Bolsonaro, inclinar em relação à troca da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a gente teve momentos delicados, né? O Brasil teve um momento ali, quando se fala de economia, muito delicado. Então esse também é uma ótima lembrança, essa possibilidade de mudança da embaixada, então, de Tel Aviv para Jerusalém. E hoje a gente tem que a ideia principal não é colocar a embaixada mais em Jerusalém, mas apenas um escritório especial ali, né, de relações internacionais. Meus queridos, meu nome é Vinícius Madruga. Se tu gostou desse conteúdo, te inscreve aqui no canal, tá? Deixa teu like também, ativa o sininho que deve estar por aqui, se tu quer receber mais conteúdos como esse, aqui onde a gente trabalha com atualidades, técnicas de estudo e motivação. Também segue lá no canal, no Instagram, @professor Madruga. Valeu, meus queridos, e até a próxima. Um abraço.